Nós estamos aqui agora com o nosso time completo de comentaristas. Está Cristiana Lobo, lá em São Paulo, Natuza Neri, aqui comigo Gerson Camarote também, e no Rio, Merval Pereira. Eu começo com o nosso decano, Merval Pereira. Nesta noite, nós temos essa situação no Rio de Janeiro. Faço minhas as palavras do ministro Barroso, Merval. Que situação do Rio de Janeiro, que situação é essa? Heraldo, o assassinato da vereadora aqui no Rio é um crime contra o Estado de Direito, é um crime contra a democracia. Ela não foi assassinada por ser negra, ou por ser mulher, ou por ser de esquerda. Ela foi assassinada porque era um agente público que defendia os direitos humanos e denunciava quem estava fora da lei, seja policial fardado ou não fardado, miliciano, traficante. Nós temos que fazer no Rio de Janeiro, como disse o deputado Jorge Viana, a gente tem que fazer no Rio de Janeiro e no Brasil uma união suprapartidária contra o crime organizado. Não importa se você gosta do Michel Temer ou não gosta do Michel Temer, se gosta do fulano ou do Beltrano. O que precisa é uma união suprapartidária para combater o crime organizado que está dominando, no Rio de Janeiro, dominando territórios imensos e provocando esse tipo de ação, de assassinato brutal contra quem se insurge contra eles. E no Brasil toda a coisa se repete, então não adianta você ficar discutindo de que partido você de que partido era a vereadora assassinada, se a intervenção deveria ter acontecido ou não. A intervenção era necessária e foi o crime, o assassinato da vereadora do Rio mostra exatamente a necessidade da intervenção, mostra exatamente o estado deplorável, calamitoso em que nós nos encontramos no Rio de Janeiro. A segurança pública, partindo de um governo corrupto, passou a corromper todos os valores de todas as instituições no Rio de Janeiro. Não há nada, nenhuma instituição que ficou preservada. Então, o que precisa fazer é uma refundação desse Estado, a começar pelo combate ao crime organizado. E não combate escolhendo o seu inimigo preferido e esquecendo os outros que eventualmente estejam do seu lado. Não pode ter lado, ficar do lado de bandido não pode, é cúmplice do que está acontecendo. Então, o crime que aconteceu hoje no Rio, bárbaro, foi um crime contra o Estado de Direito, foi um crime contra a democracia. E os cidadãos de bem têm que se unir suprapartidariamente para combater o crime organizado que está dominando o Estado do Rio e caminha para uma atuação que já é nacional e corremos o risco de sermos um país dominado por bandidos em disputa, milicianos, policiais, traficantes. Não é possível isso, não é aceitável. Natuza Neri, em São Paulo. Pois é, Heraldo, eu concordo com o Merval que se não tiver uma aliança entre esquerda, direita, centro, não se resolve o problema da segurança pública. Não se resolve com falta de dinheiro, não se resolve com falta de integração e não se resolve com falta de diálogo. E do ponto de vista do dinheiro, a própria intervenção ainda não mostrou a que veio. A gente não sabe, como não existe um planejamento, a gente sequer sabe qual é a necessidade de financiamento da própria intervenção federal. Isso precisa ser esclarecido, até porque há uma cobrança muito forte do Congresso Nacional, sobretudo do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para que o governo federal desembolse dinheiro para financiar e bancar
todas as ações da intervenção. Se a gente for pegar uma notícia de semanas atrás, o quanto se investiu em inteligência no Rio de Janeiro, o dado é alarmante, para não dizer algo pior. Em 2017, R$ 2.500 foram desembolsados para bancar inteligência. Sem ela, não tem combate a crime organizado. Aí a gente vai e recua um ano, 2016. Havia R$ 10.000 em caixa. Sabe quanto foi desembolsado? Zero. Nada. No ano anterior, 2015, desembolsados R$ 25.000. Ainda assim, um número impossível de se resolver ou de se evoluir na troca de informações, no uso de informações para combater o crime organizado. Ou seja, além do mínimo que é o diálogo entre esquerda e direita, a esquerda não tem todas as respostas para a segurança pública, assim como a direita também não tem. Se não tiver uma coluna do meio, e não tiver diálogo, e não tiver dinheiro, muito dificilmente consegue se avançar. E vamos deixar a intervenção de lado se quiser levar o debate para isso. Vamos falar dos outros estados. Há outros estados em situação tão dramática quanto o Rio de Janeiro. Portanto, ou agora senta todo mundo e começa a conversar e deixa o ódio deixa o ódio de lado e as divergências para a hora da eleição, para a hora da disputa política, ou dificilmente a gente consegue ver muita evolução nesse quadro. Da Natuza Neri para minha amiga Cristiana Lobo. Cristiana. Ô, Heraldo, eu acho que o governo central que fez a intervenção no Rio vai ter que demonstrar agilidade e competência para desvendar rapidamente esse crime, para poder saber de onde que estão partindo essas ameaças ao Estado de Direito Democrático, como disse o Merval Pereira, para a gente ter uma noção do que é. O presidente Temer tinha uma viagem para o Rio de Janeiro nesse fim de semana, exatamente para celebrar um mês da intervenção. É claro que ali ele tinha um interesse também político de, vamos dizer, tirar uma casquinha aí na intervenção, mas esse momento passou. Agora, o que é preciso é demonstrar uma resposta a essa pergunta que está no Brasil todo. E essa comoção que provocou no Brasil, que milhares de pessoas nas ruas em várias capitais do país, a história do Brasil é feita com essas manifestações que explodem sem que se organize muito. Vocês se lembram, nós todos nos lembramos das manifestações de 2013, que tinha até o slogan, não são os 20 centavos. Então, isso pode gerar um efeito aí no Brasil que a gente não sabe. Ainda está perto da eleição, mas está longe da eleição, e se compararmos com 88, quando houve a morte de operários na CSN, que mudou o resultado eleitoral em São Paulo. Mas a gente não sabe. Primeira coisa que a gente precisa saber é de onde partiu esse brutal assassinato da vereadora, para se ter ideia de onde está o adversário, porque tem teoria dos dois lados, que é um lado, que é outro lado. Então, acho que essa resposta que o governo precisa dar, o governo diz que não recua na intervenção, que vai prosseguir ainda mais fortemente, e essa expectativa do país, aí eu não digo só do mundo político, mas do país inteiro, para saber o que está acontecendo no Rio de Janeiro, porque, como disse a Natuza, o crime organizado transbordou para o Brasil inteiro. Ele não é uma coisa só do Rio de Janeiro mais. Eu fico pensando nesse momento nos familiares, na família da Marielle e do Anderson. A eles, aos familiares, aos amigos, a nossa solidariedade, o nosso apoio. Camarote. Olha, Heraldo, o que a gente está vendo, a gravidade, você tem a questão da violência urbana no país. A violência urbana no país, você tem ali milhares de pessoas sendo assassinadas todos os dias. Isso daí é uma guerra que o Brasil enfrenta, semelhante à da Síria. O caso da Marielle é diferente, é completamente diferente. Ela foi executada numa tentativa de silenciar o mandato parlamentar dela, silenciar a voz da Marielle. Marielle era uma voz que denunciava direitos humanos, os crimes contra os direitos humanos. A Marielle era uma voz que entrava ali nas comunidades exatamente para denunciar qualquer tipo de excesso, violência cometida nessas comunidades do Rio de Janeiro. E a linha de investigação aponta que ela estava sendo, ela estava sendo silenciada por isso. É isso que a gente tem que ver a partir de agora. Confirmando
essa linha de investigação, a gente vê aqui no governo federal está falando muito de milícia. A gente viu o próprio deputado Miro Teixeira falando dessa questão da milícia e que estaria por trás, inclusive, dessa execução da Marielle. Isso confirmando, é preciso realmente repudiar isso daí, porque isso daí passa a ser um atentado à própria democracia. O Merval falou isso daí e isso é o que diferencia, porque é tentar pegar uma parlamentar e silenciar através da execução. É isso que aconteceu. Eu posso falar um pouquinho? Por favor. O Heraldo, é importante salientar o seguinte, esse foi um crime político. É um crime político não porque ela era vereadora, mas porque tentou paralisar uma denúncia, tentou paralisar uma ação política que confrontava o crime organizado. Então, essa é a gravidade da situação. No Rio de Janeiro, mata-se quem está disposto a denunciar ou tomar providências. Houve, em 2011, assassinaram uma juíza. Era mulher, branca, mas foi assassinada porque botou na cadeia vários policiais de São Gonçalo. 11 policiais foram presos e condenados pelo assassinato da juíza. Aqui mata-se policial como se matam moscas. Aqui, bala perdida mata inocentes a toda hora. Aqui, autos de resistência são forjados para justificar assassinatos frios pelos policiais. Então, está tudo errado. É preciso, e por isso que a intervenção é importante, porque é preciso refazer o sistema policial no Rio de Janeiro. Retreinar, buscar novas pessoas, novos valores, guiados por novos valores, porque, na verdade, hoje em dia, no Rio de Janeiro, os valores de direitos humanos, os valores que devem nortear a cidadania, não são levados em conta por nenhum dos lados. Essa é uma grave questão que a gente vai ter que enfrentar e superar.